Continuando aqui a leitura do capítulo 6, Dar Passagem aos Espíritos, do livro Fala Preto Velho, do Vanderlei de Oliveira, que é o médium, e o Espírito do Pai João. Então ele estava falando aqui, né, sobre a questão de não conseguir dar passividade, que é deixar o espírito passar numa reunião mediúnica, dificuldade. Quem teme a crítica se depara com seu orgulho. O orgulhoso raramente consegue separar uma crítica feita ao seu trabalho de uma reprovação à sua pessoa e, por isso, precisa realizar um encontro com seu processo de amadurecimento da autoestima. Então, aqui, como a gente tinha falado, a gente está num processo que a maioria de nós está com a autoestima muito baixa devido a muita coisa que a gente está deixando do nosso passado, né? Uma mudança, vamos falar até a palavra paradigma, mas não é bem isso, mas só para entender que é um ser totalmente diferente do que a gente já foi um dia para um ser totalmente diferente do que a gente vai ser no futuro. E isso deixa a gente muito fragilizado, né? Com a autoestima muito baixa. Então, muitas vezes, quando a gente é criticado, a gente não tá assim com aquele auto-amor forte para aceitar a crítica e ficar bem. Então, a gente se defende, a gente fica mal, a gente fica para baixo, acha que a pessoa tá pegando o nosso pé, ou que ela é chata, né? Tá? Gente, isso acontece na maioria das vezes, tá bom? Tem exceções. Então, ele falou aqui que geralmente a pessoa que tem medo de ser criticada, ela tá com orgulho muito ferido, né? Ela não tá com a autoestima boa. E aí ela não aceita, né? Ela não quer ser criticada, ela quer só acertar. Quem de nós não passa por isso, né? Então a gente precisa, o que ele falou aqui, amadurecer esse lado. Não levar as coisas pro lado pessoal, sabe? Saber separar isso. Às vezes tá falando de uma situação específica, de um momento, não tá falando de você, sabe? Do seu ser humano ali. Tá falando do momento, de um contexto, de um acontecimento. A gente precisa ter um pouquinho mais de maturidade nesse sentido. Quem tem medo da inveja tenta esconder-se de sua própria vaidade. Não ter do que se envaidecer torna a vida sem sal, sem graça. Há quem não deseja a vaidade para não ter de topar com a inveja alheia, que seria penosa a estima pessoal. Então, a pessoa que fica com muito medo de inveja, né, dos outros terem inveja, ficar com inveja, ela se esconde ali na própria vaidade. E aí ele fala que se você não tem do que se envaidecer, isso fica ruim, né? E que às vezes a pessoa nem deseja a vaidade porque ela não quer topar com a inveja dos outros. Porque tudo tem a ver com a baixa autoestima. Né? Na verdade, ela não se sente capaz. Então, não, o problema não está no outro, está nela. Tá? Então, vamos deixar isso aqui bem claro. Que isso não tem a ver com, com o outro, tem a ver com a própria pessoa. Porque ela, na verdade, não se sente segura e não está bem. A proposta cristã nos ensina a negar sentimentos. Não ensina a negar sentimentos, mas sim iluminá-los para que tenham a direção correta na evolução. Sem a luz da consciência, os sentimentos permanecem na sombra, causando retenção de talentos, perturbação e dor. Então, a proposta do Cristo não é a gente negar o que a gente sente, né? Inveja, ciúme, ódio, tristeza, angústia. Mas fazer o quê? Direcionar isso, amadurecer, né? Iluminar, colocar uma luzinha ali. Antes de dar passagem aos espíritos, os fios precisam aprender a dar passagem aos seus próprios sentimentos, pois os mais atemorizantes sentimentos guardam profundos aprendizados a respeito de nós mesmos e de quem nós somos verdadeiramente. Aqui, para mim, é o mais importante, é a chave da questão. Se a gente não é acostumado a falar de nós, a expor um pouco o nosso lado, sabe, dar um pouco a cara a tapa para as coisas, sabe, ousar, como que isso vai acontecer no trabalho mediúnico se não faz parte da nossa vida? Então a gente precisa aprender um pouco a lidar com essa exposição, sabe? De a gente mostrar um pouco quem a gente é de verdade. Que a gente tá com raiva,
que a gente tá triste, que a gente não tá legal naquele momento. A gente precisa mostrar que a gente tem isso, porque quanta coisa, gente, é mascarada. A gente vai nos lugares aí, ó, nem vou citar lugar religioso pra não parecer que eu tô contra. E nossa, parece que tá tudo perfeito. Ninguém tem problema, sabe? Tá tudo certo. Quando fala de alguma coisa, nunca é o outro, sempre, nunca é a pessoa que tá falando, né? Sempre é um terceiro, sempre fala de cima para baixo, como se tivesse tudo bem com aquela pessoa. Por isso que eu gosto muito do Haroldo e do Rossandro. Gosto muito mesmo deles. Porque eles sempre colocam a situação deles na vida. Eles mostram tanto que eles são falíveis. E assim, eles são pessoas que estudam, que estão fazendo aí cursos, tanto na área religiosa como fora da religião. E eles mostram a falibilidade deles. E a gente é falível, sabe? A gente precisa deixar dessa máscara, deixar dessa ilusão e começar a aceitar e admitir os sentimentos que a gente tem. Que a gente sente raiva, que a gente está triste, que a gente sente inveja. Naquele momento você não quer conversar, você precisa de um tempo. A gente precisa expor esses lados nossos. E não sou eu que estou dizendo, tá? Quem está falando aqui é o Pai João. Porque ele falou que aí que acontece. E pensa, como que isso vai manifestar mediunicamente? Se um espírito que vai aparecer ali, que vai manifestar por nós, ele vai expor todo o sentimento dele se a gente não expõe o nosso. Não tem como, não encontra sintonia. Por isso que a gente fica em dúvida, né? Aí tudo aquilo que a gente não resolve em nós e não põe para fora, automaticamente é como se fosse com ele, né? Como captar pela mediunidade um outro ser rico em diferenças, sem termos uma noção muito lúcida sobre a nossa realidade particular? Então, olha aí, é o que eu acabei de falar. Como você vai captar tudo aquilo se você mesmo não fala nada de você? Os dirigentes precisam aprender a orientar os médiuns a receber ou incorporar seus próprios sentimentos, para que depois eles possam acolher espíritos em seu campo mental e afetivo, aliviando-os no colo da mediunidade. É o que a gente acabou de falar. Os médiuns devem acolhê-los com naturalidade, sem medo de que do que vão viver nesse intercâmbio. Então, cabe aos dirigentes incentivar momentos de exposição de sentimentos, né? Não só ficar lá lendo livro. Tudo bem, é importante. A gente está estudando uma determinada obra no grupo mediúnico. Estamos estudando lá um livro, sei lá, nos domínios da mediunidade do André Luiz. Não deixar aquele conhecimento ficar superficial, trazer ele para a nossa realidade. Debater aquele sentimento ali. E quando acontece com a gente, na nossa vida, você está na fila do mercado, a pessoa vai lá e te dá um esbarrão e derruba suas coisas. Você vê que é pressa e ela nem pede desculpa. Você ficou feliz e agradeceu a ela? O que você sentiu? Então é um exemplo bobo, mas só para a gente pensar que tudo que a gente estuda, a gente tem que trazer para o contexto da nossa vida. Educação mediúnica é, antes de tudo, um trabalho de educação emocional para melhor servir e melhor se conhecer. Se houver rigidez a respeito de manifestações afetivas, haverá rigidez na mediunidade. Quer dizer, não tem como. É impossível, gente, uma pessoa travada sentimentalmente, que não se expressa, ela ter uma comunicação mediúnica expressiva. A rigidez mata os bons sentimentos. Estou lendo aqui. O Cristo jamais se excusava. Não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria, sim, a mulher adúltera, o criminoso. Nunca temeu que sua reputação sofresse por isso. Não existe nenhum sentimento que não deva ser sentido no trabalho do Cristo. Médiuns, permitam a passagem de seus sentimentos. Jesus os abençoe, Musanfios.